Quero conversar com vocês hoje sobre o tema A graça de Deus não nos desumaniza. Tem muitos crentes que acham que porque são crentes alcançados pela graça de Deus são blindados. Tem muito crente maduro achando que o corpo é fechado. O que dizer de muitos crentes que usam Isaías capítulo 53 e diz que Jesus carregou sobre si as suas feridas, as suas enfermidades, e aí usa o texto fora de um contexto e diz que crente adoece, crente não tem problemas. Se tiver problemas é porque não tem fé. Se está passando por alguma enfermidade é porque está em pecado e assim por diante. Então tem muitos crentes pensando que porque são crentes têm um corpo fechado. Escute, meu irmão, minha irmã, quando nós convertemos pela graça de Jesus, nós não recebemos outro material e fomos blindados, não. Nós continuamos sendo gente, feito de carne, feito de osso, de sangue, sentimos dor, vivemos no mundo em juízo, estamos sujeitos aos mesmos problemas que as pessoas que não creem em Deus, os que são ateus, passam. Nós estamos sujeitos. Vivemos no mundo aí onde os vírus, as bactérias estão em estado de hostilidade, procurando uma carne para entrar, para devorar. Então ser crente é ser gente. A graça de Jesus não nos desumaniza. E eu quero usar o texto de 2 Timóteo capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. E ele então estava esperando para ser morto, e ele diz para ser oferecido como libação. E ele estava preso em Roma, numa prisão hermeticamente fechada, num lugar úmido, frio, apenas no cubículo, apenas uma luz para entrar o ar, o oxigênio. E ali ele se sente sozinho, abandonado, isolado. E ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo, mostrando a sua situação, sentindo ali, homem de Deus, cheio do poder de Deus, da graça de Deus, mas gente necessitando ali de amigos, necessitando de ajuda, sentindo totalmente isolado. E a graça de Deus não nos desumaniza, não nos tira então a necessidade, ou algumas necessidades, a necessidade de ter amigos. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo 4, procura vir ter comigo depressa, Timóteo. E ele começa falando de Demas, falando de Alexandre, o latoeiro, que o havia causado muitos males, mas ele fala, aquele homem já com a idade avançada, já velhinho, dizendo para um jovem Timóteo: venha ter comigo depressa, Timóteo. Venha ter comigo, a necessidade de alguém para conversar, a necessidade de alguém para abrir o coração. O apóstolo Paulo diz que ele ia para Tessalônica, chegou em Tessalônica, ele não encontrou, em outra oportunidade ele diz, ele não encontrou Tito. E ele sentiu-se tão triste, tão angustiado, que ele não ficou ali. Ele não ficou lá por não ter encontrado Tito. A carência de um homem de Deus. Nós somos gente, querido. Nós somos crentes, mas somos gente. Quem sabe a senhora está sentindo só, minha irmã. Precisando de uma amiga, precisando você, querido, de um amigo, para abrir o coração, para jogar para fora alguns questionamentos, para colocar para fora algumas questões que estão aí na tua mente, que estão aí dentro de você. Ser de Jesus não nos isenta da necessidade de ter alguém. Eu fico vendo algumas mulheres que que separaram e que têm levado esta vida. Quantas mulheres dentro das nossas igrejas, separadas, sentindo sozinhas, querendo alguém para abrir o coração, querendo alguém para dialogar. Fico vendo de vez em quando alguns velhinhos, como precisamos de um ministério da terceira idade dentro das nossas igrejas. Pessoas precisando de alguém para conversar. Porque a graça de Jesus não nos isenta
de passarmos pela necessidade de ter amigos. Fomos feitos de carne, de osso, somos seres sociáveis. Então procure alguém. Eu quero desafiar a senhora, você, querido, para procurar amigas, para conversarem, para orarem, procurar amigos, alguém para vocês estarem juntos. A graça de Deus não nos desumaniza também da necessidade material. Paulo precisava ali dos apontamentos dele. Vem traga minha capa, que eu deixei em Troade. Era um poncho com um buraco apenas onde ele colocava aqui na cabeça para se cobrir. Era uma capa de couro para cobrir do frio. Ele tinha necessidade porque passava frio. Ser crente, o crente passa frio, necessidades materiais. O crente quebra, o crente perde bens materiais. O crente passa dificuldade financeira, sim. O crente pode ficar desempregado. E quando fica desempregado, não é porque está em pecado, não é porque é desobediente a Deus, mas Deus pode permitir tudo isso até para nos ensinar isso. A graça de Deus não nos isenta do frio, das dificuldades da vida. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em João 16:33, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quanta gente sofre, quanta gente precisando de um ombro amigo. Quem sabe a sua mãe, quem sabe o seu pai já velhinho, necessidade de alguém para falar. E é interessante que nossos pais, quando você vai conversar com seu pai com 65, 70, 80 anos, eles contam as mesmas histórias e muitas vezes não temos paciência, não é? E nós precisamos estar com eles, abrindo o coração com eles. E deixar falar. A graça de Deus, então, não nos isenta de sermos abandonados. O apóstolo Paulo falou, olha, eu fui abandonado. Alexandre o latoeiro me abandonou. Marcos, ele fala de Marcos, de Alexandre e todos. E ele se sente abandonado. Quantas pessoas que foram abandonadas. Quantas irmãs angustiadas. E até muitas vezes questionando com Deus por que Deus casaram na igreja. Esperaram um rapaz de Deus. Mas aí o rapaz, este marido abandonou. Talvez você que me ouve, minha irmã, foi abandonada pelo seu marido. Você está aí só criando esses meninos, essas meninas. Abandonada. E você fica questionando sua fé. Mas Deus não nos prometeu que nós nunca teríamos abandono. Deus nos disse que Ele não nos deixaria só e não vai nos deixar sozinhos. Porque o Espírito Santo estava com Paulo, está contigo, minha irmã. Mas eu estou falando de abandono de pessoas. A graça de Deus não nos isenta também, em terceiro lugar, de passarmos e termos decepções com pessoas. Paulo teve decepções com Alexandre, o latoeiro. Talvez você está decepcionada com seu pastor, com seu líder, decepcionada com a igreja sua. Quantos crentes que estão apostatando, quantos crentes que não vão mais na igreja, achando que ser crente em casa é certo e está errado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixei de congregar, como é costume de alguns, antes façam admoestações, porque o dia do Senhor se aproxima. E tenha cuidado, irmãos, para que a dureza dos seus corações, para que a incredulidade não endureça seus corações e abandonem o Senhor. Ser crente, ser de Jesus, ter a graça de Deus não nos desumaniza, não nos isenta de termos decepções com pessoas. Eu estou com 30 anos de crente, converti com 19 anos de idade, foi graça. E escute. Quantas decepções que eu tive em Brasília, em BH, decepções nessa minha caminhada. Quem sabe a senhora está decepcionada com algum escândalo na tua igreja. Vivemos dias no Brasil onde pipoca, estoura escândalos com pastores, com líderes, com cantores que se dizem evangélicos. Queridos, nossa fé, conforme a Bíblia diz em Coríntios 5:7, nós não andamos por vista, andamos por fé. Você não pode olhar, minha irmã, os erros do seu pastor, os erros das lideranças, as situações de escândalos da igreja,
as decepções que a senhora já teve. Mas escute, Jesus nunca te decepcionou e jamais te decepcionará. Jamais Jesus te decepcionará, bênção. Ele é fiel. Então ser de Jesus, ter a graça de Deus, não nos isenta de termos decepções com as pessoas. Talvez você está vivendo situações desse jeito, mas creia, o Senhor está contigo. Erga a tua cabeça, volte para congregar, porque Deus nos fez seres sociáveis, para relacionarmos, para comermos o pão da fraternidade, para estarmos juntos, para fortalecermos uns aos outros. O apóstolo Paulo sentiu só, sentiu carente, sentiu abandonado. O apóstolo Paulo, em outro contexto, e aí em quarto lugar eu quero dizer, ele passou um momento de tanto desespero, que ele diz em Coríntios capítulo 1, ele fala o seguinte: a perseguição que nos sobreveio na Ásia foi tão grande, que chegamos ao ponto de desesperarmos da própria vida. Paulo passou perseguição, nudez, perigo, espada, foi traído, foi caluniado. Então ser cristão, ser de Jesus, não nos isenta de passarmos provas, lutas. Não nos isenta de vez em quando passarmos situações onde o desânimo vem e quer nos vencer. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz o seguinte, que ninguém solidarizou com ele. Ele diz, olha, ninguém esteve comigo. Queridos, vai acontecer momentos na nossa caminhada como povo de Deus que as pessoas poderão não solidarizarem com a gente, não nos apoiarem e até serem contra a gente. Mas nós devemos olhar para Jesus. As pessoas são assim.